Vamos chamar aqui agora o nosso palestrante, né, nosso especialista, que é o Edivan da Silva Miranda, contador, especialista em contabilidade eleitoral e prestação de contas eleitorais e partidárias, com atuação em processos junto às zonas eleitorais, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Pós-graduado em Direito Eleitoral pela PUC de Minas Gerais, possui MBA executivo em Gestão de Contabilidade e Finanças Empresariais pela CBM de São Paulo, é bacharel em Ciências Contábeis pela UMC de São Paulo, auxilia o Poder Judiciário como perito contador inscrito no TJ São Paulo, professor e palestrante na área de contabilidade, sócio administrador da empresa EIG Assessoria Contábil. Seja muito bem-vinda, professor Edivan. Obrigado, Márcia. A palavra está com você agora, hein? Ó. Bacana. É muito prazeroso, né, ter essa oportunidade aqui de participar desses eventos do CRC São Paulo como forma de contribuir, né, para a nossa classe, uma forma de disseminar conhecimento. Deixa eu ir para o meu posto. Bom dia, pessoal, está aqui presencialmente. Ótimo dia também para todos que estão nos acompanhando, né, de forma virtual. Hoje eu trouxe aqui, pessoal, um assunto, né, bastante interessante. Esse tema, uma vez que se aproximam as eleições, hoje eu quero falar um pouco mais da prática, né, da prestação de contas eleitorais. Então é bastante importante vocês profissionais acompanharem, ficarem atentos também, porque ao longo da apresentação teremos algumas atividades práticas, alguns exercícios. Vamos verificar aí se o pessoal está lendo as resoluções que estão se atualizando. Então eu trouxe aqui alguns pontos importantes. Vamos falar inicialmente das considerações iniciais sobre os tipos de prestação de contas no curso da campanha e os seus prazos. Falaremos também um pouco do perfil dos prestadores de contas e as formas de alianças permitidas para estas eleições de 2022. As ações preliminares, né, como o profissional da contabilidade tem que planejar os trabalhos no início da campanha. Um momento importante que é a abertura das contas bancárias, onde ocorre ali toda a movimentação, o fluxo financeiro da campanha. O planejamento e organização para a emissão dos recibos eleitorais. Vamos abordar os principais pontos críticos existentes, né? Com algumas atualizações, algumas inovações para essas eleições, não foram muitos, mas tem alguns importantes. Falar um pouco da destinação das sobras de campanha. Brevemente vamos falar um pouco do registro das informações do sistema de prestação de contas, inserção de documentos digitalizados e geração da mídia eletrônica. E, por fim, falaremos um pouco da atuação do PJE e julgamento das contas de campanha pela Justiça Eleitoral. Então, pessoal, sempre que falamos da prestação de contas, sempre lembramos, né, daquele ato de fazer a entrega da prestação de contas. Mas eu costumo dizer que o ato de entrega da prestação de contas, a prestação de contas em si, é um produto final, né, do trabalho do contador. Só que antes, né, as etapas que antecedem as datas de prestação de contas, essas etapas são importantíssimas, né? Por quê? Porque se o candidato, né, não tiver alinhado com o profissional da contabilidade, poderão, né, surgir da maioria, né, que já atua na área da prestação de contas. Então, como primeira prestação de contas, né, ali já no início da campanha, nós temos o relatório das 72 horas. Esse relatório, ele engloba as doações financeiras. Aqui a gente recomenda sempre, né, que haja um planejamento
para enviar essa informação num prazo de até 48 horas, né? Evitar deixar para o último dia, justamente para não ter problemas, né, de prazo. Temos depois a prestação de contas parcial, esse relatório onde serão informados os gastos e as doações. Essa prestação de contas, o prazo de entrega será entre os dias 9 a 13 de setembro. Então veja que existe um prazo aí curto, né, entre o início da campanha, possivelmente ali mais ou menos uns 20 dias, né, que os atos de propaganda eles começam ali após o dia 16, após o dia 15, a partir do dia 16 de agosto. Então já ali no início de setembro é entregue, né, essa prestação de contas parcial. Então é um prazo curto, acontece muita coisa nesse período e o profissional precisa estar bastante atento. E nessa prestação de contas, né, desde as últimas eleições de 2020, houve a necessidade da indicação de advogado, né, a necessidade de fazer ali a vinculação. Essa foi uma forma, né, que a Justiça Eleitoral encontrou de já gerar um processo, né, judicial já na parcial. Porque o que acontecia era que muitos candidatos não eleitos, principalmente, acabavam-se as eleições e desapareciam. Então aqui é uma forma que a Justiça Eleitoral encontrou de fazer com que esses candidatos cumpram essa obrigatoriedade. E por fim nós temos a prestação de contas final de primeiro turno. As eleições serão, né, dias 2 de outubro. Aqui essa prestação é completa, todas as receitas, né, doações e gastos. Ela deve ser enviada até o 30º dia posterior à realização das eleições, ou seja, até o dia 1º de novembro. Então não é para esperar para enviar dia 1º de novembro, é até. E aí aqui ocorre a geração da mídia. Lembrando que só o fato, a simples entrega, a transmissão da prestação de contas, não está concluído o processo. Então, se não houver entrega da mídia eletrônica, essas contas serão julgadas como não prestadas, porque a documentação não foi entregue. E nós temos, para aqueles candidatos e partidos que participarão do segundo turno, nós temos a prestação de contas do segundo turno, né, onde engloba os dois turnos, para candidatos e partidos envolvidos. Nós temos, então, os prestadores de contas, né? Quem são os prestadores de contas? Então, são os candidatos e as candidatas e os partidos políticos. Aqui é do conhecimento da maioria, né, dos profissionais que já atuam na área, esses pré-requisitos, mas aqui precisa a gente sempre reforçar essa questão. Por quê? Porque se eu costumo dizer que aqui é a chance, né, do candidato ele iniciar sua campanha de forma correta. E aí o profissional da contabilidade, ele tem um papel fundamental aqui nessa parte, né? Por quê? Porque, por exemplo, o candidato ele tem aí os pré-requisitos, né? Solicitação do registro de candidatura, a obtenção do seu CNPJ de campanha de forma automática, a abertura das contas bancárias e a instalação do SPCE para a emissão dos recibos eleitorais. Os partidos políticos, eles têm como pré-requisitos o registro no TSE, no caso aplicável ao órgão nacional, Diretório Nacional, e os órgãos estaduais e municipais ou regionais, eles terão a sua anotação aí no TRE. Precisa estar com a inscrição ativa também no CNPJ, a abertura das contas bancárias, sendo obrigatória a conta doações para a campanha. Então nós sabemos que existem muitos diretórios municipais, especialmente os municipais, que não tem essa conta bancária aberta. Então, se não abrir essa conta, provavelmente eles terão contas julgadas não prestadas e vai ocorrer uma série de problemas depois. Por quê? Porque essa conta ela não pode ser mais encerrada, ela tem que ser aberta mesmo pelos diretórios municipais, porque é a forma que esses diretórios irão provar ou demonstrar para a Justiça Eleitoral como que eles participaram do pleito, embora sejam eleições gerais, mas os órgãos municipais também, eventualmente, eles podem. E nós temos a emissão dos recibos, né? Os partidos emitem recibos no sistema SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual. E temos algumas formas de alianças, né, que são permitidas para as eleições. Então nós temos ainda a figura das coligações. Nós sabem, né, que no ano de 2017, por meio da emenda constitucional 97, houve o fim das coligações para aqueles cargos das eleições proporcionais, no caso para os vereadores e deputados,
e ficando permitida apenas as coligações para os cargos das eleições majoritárias. Então, isso com aplicabilidade, embora tenha sido aprovado em 2017, a partir de 2020. Então, nas últimas eleições de 2020, nós tivemos coligações apenas para os cargos de prefeito. Então, temos aí uma novidade, né? Sei que muitos já sabem, já ouviu falar alguma coisa das federações. Então, o Congresso Nacional, por meio da Lei 14.208, de 2021, essa lei foi regulamentada posteriormente pela resolução do TSE, né, 23.670, de 2021. Então, houve a possibilidade, facultou, né, aos diretórios, os partidos políticos, a formarem esse tipo de aliança. E aí o prazo, excepcionalmente, foi até o dia 31 de maio, ou seja, já houve. Então nós temos aí algumas federações que foram constituídas. Essa federação, ela é constituída, né, deve ser constituída sob forma de associação, ela terá aí o seu CNPJ próprio. E aí nós tivemos uma baixa adesão a essa aliança, né? Então, dos 32 partidos registrados no TSE, apenas 7 partidos formaram federações. No caso, o PT, PV, PCdoB, PSOL Rede, PCDB e o Cidadania. Então, nós temos aí três federações que estarão juntas, né? Elas deverão caminhar juntas pelo prazo mínimo de 4 anos. Isso significa que nas próximas eleições de 2024, esses partidos eles participarão também juntos nas eleições municipais. E a prestação de contas, né, ainda gera alguma dúvida, que as federações não prestam contas por si só. A sua prestação de contas será verificada, né, na prestação de cada partido que a integra, na sua prestação de contas anual. Então, todos os gastos que eventualmente forem feitos em prol das federações serão verificados nas prestações de contas dos partidos. Bom, o profissional da contabilidade, ele precisa se planejar para iniciar os trabalhos. Então, nós já estamos aí, agora no mês de junho, está se aproximando aí as eleições, o profissional tem que já começar a planejar aí os trabalhos. Por quê? Porque quem atua na área sabe que é um período curto, especialmente nas eleições gerais, o volume de recurso é alto, então o tempo é curtíssimo, né? Então, o profissional da contabilidade, ele precisa elaborar suas propostas, né? E o contrato de prestação de serviço, isso está previsto no nosso código de ética, né? Ali nos itens 7, 8 e 9. Aqui eu já deixo uma dica, né? Que no contrato, além daquelas cláusulas onde estabelecerão os limites de atuação do profissional, eu acho importante aqui também colocar uma cláusula de a possibilidade de, durante a campanha eleitoral, de ter a possibilidade de fazer um aditivo de rever o valor. Por quê? Acontece muito que o profissional da contabilidade, ele negocia ali com o candidato, com os partidos, um valor. Aquele candidato, ele tem ali uma estimativa, às vezes de contratar, um exemplo aleatório, 100 pessoas para trabalhar na sua campanha e do nada contrata 500 pessoas. Então, vamos imaginar que é uma diferença significativa. Então, aqui é importante o profissional já deixar uma cláusula da possibilidade de reajustar o valor. Não tem nada errado nisso. Então, vai ser feito um contrato aditivo e registrado tranquilamente. O profissional, ele deve fazer reuniões, né? Realizar reunião de alinhamento com candidatos, dirigentes partidários e suas equipes. Então, aqui é a oportunidade que o profissional tem de identificar uma pessoa. É muito importante que tenha uma pessoa da equipe do candidato falando, comunicando com o contador, né? Porque especialmente nas eleições municipais, nós sabemos que, por exemplo, aqueles candidatos a cargos de vereador, muitas vezes, até pelo volume de recursos, né, nas suas campanhas é pequeno, ele não tem aí condições de montar uma equipe. Então, é o próprio candidato que vai lidando dia a dia com o contador. Então, ele não consegue nem fazer a campanha e nem atender a burocracia que é a prestação de contas. Então, aqui é importantíssimo ter uma pessoa, indicar uma pessoa, seja o administrador financeiro, um coordenador de campanha, que faça essa comunicação com a contabilidade. O contador, nesse momento, ele tem a oportunidade, né, de entregar ali um material com orientações. É aqui que o profissional tem que pensar. Por quê? Depois que começa a campanha, é muito mais difícil
o profissional passar essas orientações. Então tem que ser no início. E aí, se possível, junto com o advogado, né? Porque são os profissionais que estão ali capacitados para fornecer essas orientações sobre as regras eleitorais. E aí também importante obter um termo de ciência, né? Deixar claro que o candidato, a sua equipe, ele recebeu as orientações. Essa é uma forma do profissional da contabilidade ele provar, demonstrar que ele cumpriu ali com zelo, né, o que manda, né, as normas contábeis. O contador também deve preparar sua estrutura física para prestar os serviços contábeis. Então, o profissional da contabilidade, ele pode trabalhar tanto como autônomo e também como empresa, como pessoa jurídica. Então, tem essas duas possibilidades. Se vai trabalhar como empresa, vai emitir sua nota fiscal. Se vai trabalhar como autônomo, vai emitir seu RPA, seu recibo, recolher os impostos. Então, e aí ele precisa também preparar ali a sua estrutura física, justamente ver. Por quê? Tem contador que vai ter um local, né, um escritório, e aí ele tem que saber quantas pessoas ele irá precisar, equipamentos de informática, né? Então tudo isso, o profissional, inclusive, quando ele está negociando, ele já tem que considerar tudo isso nas propostas. E avaliar a melhor forma de utilização do SPCE, se local ou em rede. Temos aí os prós e contras, né, de se usar em rede ou local. Por exemplo, depois, evitar também aqui no caso, quando você trabalha em local, às vezes você vai lá, anexa a documentação e depois, se você mudar de máquina, você perde tudo que você anexou. Então é um trabalho danado. E aí, mais adiante, eu vou deixar um link para vocês que existe aí um projeto em andamento de modernização do sistema. Não será, provavelmente não para essas eleições, para as próximas, mas é um projeto que o TSE abriu uma consulta pública. Então, quem tiver interesse, quiser contribuir, pode enviar aí a sua sugestões. Obrigado. E aí, uma parte importantíssima, né, que nós temos é a abertura das contas bancárias. Então, aqui é onde concentra, né, toda a movimentação financeira. Nós precisamos avaliar, junto aí com o candidato, os partidos, né, quais as contas que deverão ser abertas. Então, nós temos a conta obrigatória. Então, essa não se discute, que é a conta doações para a campanha. Essa tem que ser aberta. Temos também as contas destinadas a movimentar os recursos públicos, do fundo partidário e do FEFIC. Bom, essas contas, né, a maioria dos especialistas da área vão recomendar a abertura dessas contas. Por quê? Porque, eventualmente, o candidato pode não a perspectiva de receber o recurso público, mas, eventualmente, no decorrer da campanha, ele pode negociar com o partido. Então, se ele já tiver essa conta aberta, será muito mais fácil, né? E ele não perderá tempo. E aí, assim, essas contas, o que eu recomendo é que, assim, não pegue, por exemplo, as contas, se o candidato ele não vai receber recurso público, ele pode abrir as suas contas ali do fundo partidário do FEFIC, e o ideal é ele não pegar talão de cheques no início. Por quê? Porque se ele pegar talão de cheque, o banco vai cobrar tarifas. E aí depois, se não entrar recurso nessa conta, ele vai ter uma dor de cabeça para poder regularizar essa questão. Prazo é 10 dias, como sabemos. Essas contas têm a possibilidade, em 2022, de abrir essas contas nos meios eletrônicos, né, nos bancos digitais. Ainda é uma questão discutível, né, se esses bancos estarão prontos para atender essa demanda. Nós sabemos da dificuldade que é trabalhar com bancos, postos de atendimento bancários, imagina com bancos virtuais, né? Então, não se sabe ainda se esses bancos eles terão capacidade, estão preparados, vamos dizer assim, preparados para atender às regras, né, a padronização que é exigida. E não só da justiça, até do próprio candidato, porque o candidato precisa resolver algo urgente e aí ele precisa ir no banco. O que a gente recomenda é o candidato ele ter acesso, né, ao gerenciador financeiro do banco, a Internet Bank, né, justamente para que ele tenha acesso o tempo todo. E aí é importante também compartilhar esse acesso para fins de consulta do profissional. Por quê? Porque durante a campanha é uma forma do profissional também acompanhar isso.
E aí não pode haver transferência entre essas contas de naturezas distintas e enviar a documentação para o contador fazer o registro das segregados por tipo de recurso no SPCE. E o profissional sempre deve lembrar o candidato aí, né, que irregularidade grave e insanável movimentar recursos fora das contas bancárias. Então, o profissional ele precisa falar sempre isso. Os partidos políticos, nós temos, então, a obrigatoriedade também de abrir a conta doações para a campanha, em todas as esferas. A conta outros recursos, né, que ela é destinada também à movimentação de recursos privados, aqueles recursos ali dos filiados do partido ou doadores. Essa conta não é obrigatória, né, mas também ela é recomendável. Por quê? Porque se o partido não tiver essa conta, ele não poderá receber as sobras de campanha, né, de recursos privados dos candidatos. E se utilizar recursos públicos do fundo partidário do FEFC, o partido também deverá abrir, lembrando que esses recursos públicos deverão ter a aplicação mínima das cotas de gênero e racial. Os recibos eleitorais é um momento também importante. Isso causa bastante desaprovação de contas, né, os recibos eleitorais. Primeiramente, os recibos cumpre falar que é um ato legal, está previsto no artigo 23 da Lei das Eleições, 9.504, 97. Ele é obrigatório para os recursos estimáveis em dinheiro e para os recursos captados pela internet. Então, aqui não é o financiamento coletivo, que já está em andamento desde o dia 15 de maio, que lá não há obrigatoriedade de emissão de recibo, mas aqui os recursos captados pela internet sim. E não é obrigatório para os recursos financeiros de pessoas físicas, ingressados diretamente nas contas de campanha, mas é altamente recomendável, né, como forma de controle do profissional não se perder ao longo da campanha. E lembrando que transferência entre os partidos e candidatos, ainda que financeiros, precisa emitir o recibo eleitoral. E aí nós temos algumas situações que a Justiça ela faculta a emissão, está previsto no artigo 7, né, da resolução, parágrafo 6º da resolução de prestação de conta, que é a cessão de bens móveis limitada ao valor de R$4.000, as doações estimáveis de candidatos e partidos no uso comum de sedes, material impresso de propaganda conjunta, os santinhos em dobrada, por exemplo. Então, pessoal, aqui ainda se discute essa questão do material em dobrada. Então, assim, tem que ser registrado essa despesa lá na prestação de contas de quem pagou, ponto final. Então, nas últimas eleições eu fiz dessa forma, todas as contas não teve problema, né? Foram aprovadas, porque imagina o trabalho, quem trabalha sabe, né, que é muito difícil, complicado você fazer toda essa movimentação de cada recibo, distribuir esse material e pegar todos os recibos. Então, registra só lá e não precisa lançar na conta do candidato. Eventualmente, se for notificado, é só apresentar a documentação de quem pagou. E temos a cessão do automóvel próprio, do candidato, do cônjuge, parentes até terceiro grau, para o uso pessoal do candidato. Então, esse aqui também é bom emitir o recibo eleitoral, é recomendável. Bom, Márcio, acho que eu já falei demais, pessoal. Agora vamos praticar um pouquinho aí. Vamos trabalhar agora, né? Vamos trabalhar um pouco, né? Porque já falei muito. Dá uma atividade para o pessoal aí. Tá certo, então vamos lá, vamos colocar. Tá prestando atenção, estão atentos, né, Márcio? Isso mesmo, vocês têm que resolver aí esse problema que o professor colocou, hein? Legal. Então, pessoal, eu tenho aqui um caso prático, um exercício, né? Que aqui é uma situação hipotética, né? Claro, poderá acontecer lá durante as eleições. E aqui nós temos uma situação seguinte: durante a campanha eleitoral de 2022, o candidato a deputado federal Felizardo da Silva realizou 2 gastos eleitorais, sendo: 1. Serviço de confecção de 550 mil santinhos, contratado junto à gráfica Irmão Souza Materiais Publicitários. Para a formalização dessa despesa, em 8/9 de 2022, foi emitida a nota fiscal número 874 no valor de R$30.000, com vencimento em 20/9 de 2022. E o segundo gasto foi a locação de um veículo para ser utilizado em sua campanha, contratado junto à empresa Margarida Transportes Limitada, com emissão da fatura de locação número 987 em 10/9 de 2022, no valor de R$12.000. E o pagamento dessa despesa foi à vista. Essa documentação foi enviada, na documentação de ambas as despesas, foi enviada ao contador em 10/9 de 2022 para registro no SPCE. Então, imaginemos, né, que o profissional da contabilidade está lá saindo fumaça, né, pelos ouvidos, né, no período de prestação de contas parcial, lá entre os dias 9 e 13, e de repente chega ali uma documentação.
Inclusive, vai ser no final de semana, nesse período. Então, não marquem nada. Sempre é no final de semana, né? Esse período da parcial, ou seja, não agende nada para essa data, vocês já têm compromisso. Então, aqui no caso, sabendo que o período da entrega, para entrega da prestação de contas parcial, é de 9 a 13 do 9, o contador estará incorrendo em erro C. Vamos lá. Alternativa A, deixar de registrar o gasto do item 2, ainda que a emissão do documento fiscal tenha ocorrido dentro do período de entrega da prestação de contas parcial e houve o pagamento à vista. Alternativa B, deixar de registrar apenas o gasto do item 1, já que o pagamento será a prazo. Ou alternativa C, registrar apenas o gasto do item 1, levando em consideração a data da contratação do serviço. Vamos lá, gente. Vai ser colocado aí no link. Respondam, por favor, que vai ser a título, vai ser em forma de enquete. Dá um tempinho aí para o pessoal pensar um pouco. Pensem direito. Vou deixar a pergunta. O anterior, isso. Pessoal. Legal. Deixar aí, pessoal. Isso, Helene. Isso aí eu acho que ninguém vai errar, Márcia. Todo mundo vai acertar. É fácil essa. Claro, fica à vontade. É bom fazer com o microfone? Só um minutinho, porque aí todo mundo ouve. Ah, tá. Ele quer primeiro aqui. Sim, mas tá dentro do período de campanha. Hã? Vamos lá. Só mais um pouquinho, peraí. Sim, vamos lá. Mas o pagamento, depois eu explico. O pagamento pode até o dia, prazo final de prestar contas. Está dentro do prazo. Depois é legal o senhor perguntar no microfone para ele responder, porque aí todo mundo ouve, porque é bom falar. Não. É só para ele. Então, vamos ver aí qual foi a resposta da nossa enquete. Professor,
Qual foi o mais votado? Foi a letra C? A letra C. 40% na letra C. Bom, pessoal, aqui vamos pensar o seguinte, vamos analisar o gasto novamente, né? Aqui, veja só, o primeiro gasto, ele foi formalizado, ok? Contratado no dia 8/9/2022. Então, o candidato, ele não é obrigado a pagar nenhum gasto à vista. Então, nós sabemos que ele pode sim contratar o gasto durante ali a campanha em qualquer momento, mas ele precisa quitar essa despesa. Se ele não quitar, vai ser sobra de campanha. A legislação eleitoral, exatamente, de despesa. Então, assim, a formalização do gasto, ela é na data da contratação. Então, ok. O 2, veja que foi formalizado no dia 10 de setembro. Veja, aqui nós vamos verificar a resposta. Isso. A resposta aqui, pessoal, é a alternativa B. Por quê? O gasto 2, veja, ele aconteceu no dia 10 de setembro. O que a resolução vai falar? Ela vai falar o seguinte, a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro, ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. Então, isso significa, pessoal, que o gasto 2, ele foi realizado no dia 10 de setembro. Dia 10, ele está fora da parcial. Então, o candidato pode registrar, no caso do item C? Pode, não tem problema nenhum. Isso vai ser verificado, fiscalizado na prestação de contas final. Agora, se ele deixar de registrar o gasto 2, que foi gerado no dia 10, tem algum problema? Também não, porque está fora do período de parcial. Agora, se ele deixar de registrar o gasto 1, que a contratação ocorreu no dia 8, aí sim será um problema, porque ele não registrou um gasto onde a legislação diz que é o corte, data de corte, dia 8. Ok, pessoal? Se ele não registrar, virá como diligência, né, do TRE e ele vai ter que cumprir essa exigência aí. Tem alguma pergunta, Márcia? Fica à vontade. Chegou uma pergunta aqui, professor. Legal. Que é assim, após a entrega da prestação de contas parcial, caso alguma despesa ou doação não tenha sido registrada no SPCE, o que pode ser feito? Bom, Márcio, obviamente, né, o ideal é que isso não aconteça, né, que nós torcemos, mas nós sabemos que na prática é diferente, a realidade é outra, pode acontecer sim. A própria resolução de prestação de contas, ela prevê a correção, né, através de retificação. Então, assim, isso sob duas formas, né, duas possibilidades, ou por incumprimento à diligência, ou voluntariamente, se for detectado um erro material. Então, nesse caso aqui, nós não estamos falando simplesmente de um erro de descrição do fornecedor, a nomenclatura, a razão social. Aqui nós estamos falando de um erro grave, né, porque ele deixou de registrar uma despesa com valor significativo. Então, nesse caso aqui, o contador deverá retificar essa prestação de contas, lembrando que o prazo para retificar essa prestação de contas é até o prazo final da entrega da prestação de conta final, da parcial, né? Se você não conseguir retificar, aí depois só a final. Sim, ele pode até fazer a retificação em função de não receber depois essa diligência, né, professor, que eu falei agora mesmo. Isso, né? por prevenção. Fazendo a retificação, provavelmente não virá essa diligência. Perfeito, perfeito.